Olá pessoal, eu sou o Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Estamos dando continuidade aqui ao nosso curso de CIPA e nesse assunto estaremos estudando sobre a NR5. Bem, então direto ao ponto. Objetivo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Então esse é o objetivo. Prevenção de acidentes. Então é um objetivo muito nobre, um objetivo em função da saúde, da preservar a vida e a saúde do trabalhador, do seu colega de trabalho. Então isso é muito importante. É uma coisa que tem que ser muito valorizada, porque ela tem um objetivo nobre, né? Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então é um objetivo fantástico. Então as pessoas hoje, ela tem concurso, né, se fala do que é feito em função dos outros. Né? Hoje se entende que precisamos fazer alguma coisa em função da sociedade, do bem-estar. E um trabalho de CIPA, muito embora está baseado em legislação, ele também tem, né, nos seus objetivos, fazer uma coisa em função do nosso colega de trabalho, prevenção de acidente, e também até pela própria empresa. Porque se não tiver acidente, não tem prejuízo na empresa. A constituição de uma CIPA. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-las em regular funcionamento. Então, o funcionamento é uma parte que nós vamos falar mais à frente. As empresas privadas e públicas, sociedade mista, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, você vê que é bastante abrangente. Praticamente todos os lugares, praticamente não, exatamente todos os lugares que contratam pessoas como empregados, precisa-se ter uma CIPA instituída, logicamente, que a CIPA é instituída de acordo com o número de empregados. Mas, quando não tem número de empregados para ter uma CIPA, mas tem empregados registrados, é preciso ter uma pessoa que vai ocupar a função de designado, que vai atuar também dentro dos objetivos da CIPA. Então, esse curso serve tanto para um membro de CIPA, de uma empresa que tem uma CIPA constituída, né? Qualquer órgão desse aqui, que nós acabamos de ver, empresas privadas, públicas, sociedade, economia mista, todas elas, privadas ou públicas também. E o designado, profissional designado. Então, é a constituição de uma CIPA, a necessidade de ter uma CIPA. Item 5.3. As disposições contidas nessa NR aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos, às entidades que lhe tomem serviço, observando as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores específicos. Então, quer dizer, além de atender essa norma, precisa atender outras normas também que sejam compatíveis. Nós temos ali 37 normas, menos duas que foram revogadas, mas todas elas abrangem diversos setores específicos. Tudo bem? Então, as disposições contidas nessa NR aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhe tomem serviço. Mas também tem que se observar as outras normas regulamentadoras de setores específicos, como mineração, a área elétrica, que é a NR10, também a parte que tem líquidos inflamáveis e combustível, a 20. Então, e aí vai, tudo bem? A 18, que é a construção civil. Então, são normas de setores específicos. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Então, a pessoa que estiver no mesmo local. Então, tem lugares que tem até o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, diversas empresas, instalado no parque industrial, ou pode ser também num prédio. Então, as ações precisam ser de certa forma, integradas, né? Fazer uma integração nisso tudo. Então, os cipeiros, eles podem estar atuando nisso tudo, os representantes da comissão CIPA, ou então o empregado designado, que é o designado para atender os itens da CIPA, né? As exigências de CIPA. Da organização. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro. Então, lá no finalzinho desse estudo da NR5, nós vamos estar falando desse quadro 1, 2 e 3, para se entender como funciona isso. Então,
a organização da CIPA. Então, para você organizar uma CIPA, tem que utilizar, ver lá o quadro 1, 2 e 3, de acordo com o teu número de empregados, de acordo com o teu grau de risco, de acordo com o teu CNAE, para chegar ao número de membros de CIPA, tanto o representante do empregador quanto do empregado, que você precisará ter. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos em frente. Os representantes dos empregados titulares e suplentes serão, porém, designados. Então, tem aquele designado, que é quando você não precisa ter uma CIPA, tem que designar uma pessoa, desde que se ela é registrada na empresa, para ela atender os requisitos de CIPA, da NR5. E se ela tiver número de pessoas conforme os quadros, né, o quadro 1 principalmente, a tabela lá do quadro 1, que estaremos analisando, estudando ela, e ali você tem o número de empregados titulares e suplentes do representante do empregador, que vão ser designados, eles não passam por eleição. Agora, o representante dos empregados são eleitos. Então, está vendo essas diferenças todas. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, falando aqui dos empregadores, então são designados. Agora, os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participam independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Se o empregado estiver interessado, ele pode se candidatar a membro da CIPA, a ser um componente da CIPA. Então, os membros representantes dos empregados, eles são eleitos, e os representantes dos empregadores são indicados por eles, em quantidade iguais, né, em números iguais. Tem 3, de acordo com o quadro 1, eu tenho que ter 3 membros representantes do empregador e 3 do empregado. Então, são sempre números iguais. Nós vamos estar vendo isso mais lá na frente. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no quadro 1. Então, já comentamos algumas vezes, vamos comentar mais. Esse quadro 1 já é definido pela própria empresa. Se ela tiver um órgão de segurança, com certeza ela vai precisar ter um órgão de segurança, seja por consultoria, assessoria ou fazendo parte do seu quadro de profissionais, já vão ter saber exatamente, consultando o quadro, qual é a quantidade de membros titulares e suplentes na CIPA. Então, quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento. É aquele designado. Então, se eu não tenho um número para ter uma CIPA, eu preciso ter um designado. Então, de qualquer forma, se eu tiver um empregado, à luz da legislação, preciso ter alguém que cuide disso. Isso se aplica também, vamos supor que a empresa grande tem lá a sua CIPA, mas ela terceiriza. Ela terceirizou o motorista. Então, tem 2 motoristas terceirizados. Precisa de uma CIPA? Não. Mas tem que ter um deles ser o designado. Mas tem 5 pessoas da limpeza. Tem número para ter uma CIPA? Não. Então, tem que ter um designado. E assim sucessivamente. Tudo bem até aí? Então, tem que ficar claro isso. Isso tudo funcionar de forma integrada. Integrar a CIPA principal, a CIPA que está instalada lá, implementada na empresa principal, ela também tem que ter os designados das empresas terceirizadas, que não precisam de CIPA, mas tem que ter um empregado designado para estar fazendo as atividades de segurança e isso tudo funcionar de forma integrada. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano e eles podem ser reeleitos. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Então, o que vem a ser isso? A pessoa ela é empregada da empresa, ela é permitida ela fazer, quando tiver a eleição de CIPA, ele vai lá e se inscreve. Então, ele que vai decidir se ele quer se inscrever ou não, porque ele quer ser eleito. Ele se inscreveu, a partir do momento que ele está inscrito, até acontecer a eleição, ele está garantido o emprego dele. Vamos ver, se ele foi eleito, dali para frente ele continua também, não pode ser dispensado, 1 ano até terminar o mandato. Começou o mandato, ele vai também, esse período que ele se inscreveu até saber o resultado da eleição, ele foi eleito. Contrapartida da posse dele como membro de CIPA 1 ano após, em contrapartida desse momento, né, que ele tomou posse como membro de CIPA.
Serão garantidas aos membros de CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais da empresa, sendo vedada a transferência para outros estabelecimentos. Então já aconteceu também, na minha experiência nas empresas, de empresas muito grandes, que têm diversas unidades. Então eu queria transferir um determinado empregado, ele se recusou, que a vida dele ia ter que mexer na sua vida em diversos aspectos. Ele se recusou, se valendo também do que garante a ele como membro de CIPA. Então ele era membro de CIPA e ele não quis sair. Mas também aconteceu o inverso. Uma pessoa que desejava sair, ela fez uma cartinha abrindo mão de seus direitos da CIPA, que é carta de próprio punho, abrindo mão de tudo ali, né, por vontade própria, e também foi desligado, saiu da CIPA, porque era de interesse próprio dele sair. Então só ele pode fazer isso. Ou, no caso, se fechar a unidade, acabar a unidade, aí já é uma outra coisa também. Estaremos falando mais à frente. E por todos os efeitos, ele não pode ter suas atividades serem descaracterizadas, a atividade normal dele, a atividade de trabalho dele. Para isso precisa de um planejamento para se trabalhar na CIPA. Nós vamos estar falando isso mais à frente. O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de segurança e saúde no trabalho analisados na CIPA. Então, isso tudo indica o quê? Tem que ter um plano de trabalho. E, por sua vez, o presidente da CIPA, junto com o vice-presidente, tem que também ter uns conhecimentos, vamos dizer assim, uma parte política nessa história toda, de administração e política, de saber negociar, de saber tratar junto ao seu empregador, né, o gerente principal, né, o diretor, né, dependendo como é que for a hierarquia da empresa, para viabilizar o seu plano de trabalho, você conseguir ter os recursos e a disponibilidade de tempo que você necessita para fazer o seu trabalho, dentro da sua programação. Então, isso tudo é muito importante. E eu falei questão política, é saber ter o trato, né? Saber conversar, saber negociar com o empregador, aquele que é o preposto do empregador, que vai te garantir esses recursos para que você faça o trabalho certo. Eu já vi CIPAs sendo um sucesso e vi, infelizmente, CIPAs sendo um fracasso. Que o presidente da CIPA, que foi designado pelo empregador, e por sua vez o vice-presidente, estavam ali deixando a desejar nas suas atividades, e com isso não construíram um bom relacionamento com o empregador e não conseguiram ter os recursos necessários, e a CIPA acabou sendo uma CIPA que possamos dizer que não alcançou o seu objetivo como deveria. Então isso também acontece, já aconteceu, já vi acontecer isso, alertei as pessoas quanto a isso. Mas é importante você, como membro de CIPA, saber que você está ali, tem que dar exemplo. Né? Você tem que dar exemplo, tem que buscar esses recursos, tem que saber negociar com o empregador, tem que saber também conduzir uma reunião. Né? Os assuntos esgotaram, terminou, parte para outra. Tem gente que termina o assunto, como eu já vi isso acontecer, depois volta no assunto novamente, o assunto já foi esgotado e fala mais um pouco. Então fica aquela coisa meio sem uma direção, sem um começo, um meio e um final. Então é importante o representante de CIPA que vai fazer reuniões, que vai negociar com o empregador, ele tem que ter um plano de trabalho e trabalhar de uma maneira organizada nisso tudo, tá certo? Então é importante ter isso aí. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA, como já falamos. Aqueles que for compor a CIPA tem que ser igual ao número dos pessoas eleitos, de acordo com o quadro 1. E, por sua vez, o presidente da CIPA é indicado por ele. E os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Então, quem for dos empregados, o grupo que for eleito vai ser escolhido entre os titulares o vice-presidente. Uma questão importante que eu já li, né, uma matéria, não vivi isso, mas eu li uma matéria numa revista conceituada em prevenção de acidentes, e que uma jurisprudência de um processo que envolvia o presidente CIPA. O empregador, querendo, vamos dizer assim, agradar os trabalhadores como todo, uma empresa grande, ele deixou o pessoal aclamar o presidente da CIPA. Mas até então se entendia que ele podia ser desligado a qualquer momento, porque ele foi indicado, foi designado pelo empregador, né, de acordo com a lei. Só que passou um tempo, esse empregador, né, esse preposto da empresa, mandou embora esse presidente de CIPA, que foi aclamado. Ele não foi nem designado pelo empregador, porque o empregador
querendo agradar as pessoas ali, ele deixou as pessoas escolherem o presidente. E nisso, esse presidente, provavelmente foi muito bem orientado, movou uma ação contra a empresa querendo as verbas rescisórias decorrentes do tempo que ele ficaria ainda como presidente de CIPA. Mas, na questão, não como um presidente designado pelo empregador, mas aclamado que o empregador abriu mão do seu direito de designá-lo. Se ele designasse, ele simplesmente poderia demitir a qualquer hora. Então, ele acabou tendo que ser, a empresa foi penalizada por isso. O juiz entendeu que o presidente ele foi eleito, porque foi aclamado. E o representante do empregador, não, o empregador, ele abriu mão do seu direito de designar. Então você vê que tem certas coisas que a gente tem que estar muito atento para evitar esse tipo de problema. Perdeu dinheiro com isso. Os membros da CIPA eleitos designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Se houver já uma CIPA instalada ali. Então funciona assim. Será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da comissão, sendo, neste caso, necessária a concordância do empregador. Então, será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário. Então, esse secretário e seu substituto. Tem as atividades de secretaria, que faz cartas, que faz documentos, aquilo que lhe for designado. Nós vamos estar falando também mais à frente sobre as atribuições e vamos estar comentando sobre a atribuição do secretário. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. E hoje, né, o Ministério do Trabalho e Emprego foi absorvido suas competências dentro do Ministério da Economia. Não é isso. Tá? A fiscalização existe. No passado, tinha que ser registrada essa documentação junto ao Ministério, mas hoje, desde 2011 para cá, não se faz mais necessário. Então, essa documentação tem que estar bonitinha dentro da empresa. Então, mais uma vez, a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição, de posse, de calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização e, no mínimo, 5 anos de arquivamento de toda essa documentação. Então, a documentação indicada no item 5.14, que é anterior, deve ser encaminhada ao Sindicato dos Trabalhadores quando solicitado. Então, se o sindicato, porque normalmente os sindicatos, eles têm nos acordos coletivos diversos itens de segurança. Então, eu recomendo você que é membro de CIPA, que está participando desse curso, dar uma lida no acordo sindical, né, do dissídio da categoria ali, né, não só fala de aumento não, tem itens que muitas das vezes são ligados à segurança e saúde do trabalhador, que é importante o membro de CIPA estar ciente. E aqui está dando a condição do sindicato, uma vez que ele solicitar, mandar toda a documentação que foi falada anteriormente para eles. Então isso é possível, tá certo? E do sindicato ter essa manifestação. E no próprio dissídio, no acordo coletivo, normalmente existem itens voltados para a segurança e especificamente para a CIPA. Pode ser que em algum lugar ou outro não tenha, mas todas as que eu tive contato foram de diversas empresas, todas tinham. O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo. Então, os membros titulares, tanto do empregador quanto do empregado, que foram eleitos, não, dos empregados, precisa-se ter cópia desse documento e mediante recibo, para confirmar, para ter como comprovar, e todo esse documento está nos arquivos da CIPA, que foi fornecido as atas de eleição e posse dos membros titulares e suplentes da CIPA. A CIPA não poderá ter seu número representante reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato dos seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa. Então, reduzir o número de empregados. Eu tinha 5 membros de CIPA representando o empregador e 5 do empregado, agora eu preciso ter só um membro de CIPA do empregador e um do empregado. 2, melhor dizendo, né? 2 do empregador e 2 do empregado. Opa, como é que eu faço isso? Posso desativar? Então, nesse caso, não. Você reduziu, mas você tem que manter durante aquele período de trabalho da CIPA. A menos que as atividades se encerrarem. Acabou, faliu, ou terminou. Aí já é uma outra coisa. Aí você pode fazer. Caso nesse sentido aqui, não. Por redução, tão somente, não.
Então, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Aí não tem razão de ser de ter CIPA. Então, a gente para aqui no slide 22, pessoal. Estaremos retornando no próximo vídeo. Continuando aqui mesmo das atribuições. Então, você até o momento que a gente falou, a gente já explicou. Aqui, se você tiver dúvida, querer mais esclarecimento, você nos manda através do nosso canal de comunicação para que possamos tirar as dúvidas. Bons estudos e até a próxima.